Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos e, juntamente com a professora Priscila do Amaral, estamos viabilizando o projeto Vereadores Sensatos. E hoje nós vamos falar sobre as famosas emendas impositivas para vereadores. É claro que existem alguns detalhes de conceitos, mas assim que elas são conhecidas, emendas impositivas. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, agradeço a doutora Priscila pela parceria. E, doutora Priscila, deixo a senhora com a palavra. Obrigada, doutor Caio. É um enorme prazer, então, participar desse projeto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito das emendas impositivas. Como ter uma emenda impositiva aí na minha cidade, ou na sua cidade, né? O que é uma emenda impositiva? Para que serve uma emenda impositiva? Será que ela é obrigatória? Será que eu posso juntar forças, né, com outros vereadores a respeito dos recursos? Enfim, isso para os vereadores e para os assessores, né, para os demais servidores da Câmara. Como que a gente faz, então, para auxiliar os vereadores a incluir, então, a emenda impositiva lá na nossa lei orgânica e nas demais normas? Esse é o nosso bate-papo de hoje. E eu espero que seja bem produtivo. E, com certeza, no final, junto com esse vídeo, nós vamos disponibilizar, então, embaixo um modelinho de projeto, então, para que seja proposto na Câmara de vocês ou na cidade de vocês, onde não exista ainda a emenda impositiva. É isso aí. Sim, e a gente também gostaria de lembrá-los que nós vamos falar ao final, mas como é necessário fazer alterações na lei orgânica municipal e na lei de diretrizes orçamentárias, a gente sugere que vocês não apenas peguem o modelo que a gente vai disponibilizar, mas também avaliem a possibilidade de terem um apoio de uma equipe especializada para fazer a devida implementação, a devida alteração, e nós também estamos à disposição para fazermos essa inclusão na sua lei orgânica e no seu regimento interno não vai precisar, mas na sua lei de diretrizes orçamentárias, sim, é necessário também. Então vamos lá, um abraço e vamos para o assunto, né, doutora? Uhum. Compartilhe Só um a tela instante. conosco. Pessoal, vamos lá, o que nós temos aqui? Nós estamos gravando essa aula no contexto do método legislar, mas também temos essa aula disponibilizada separadamente e é importante lembrar que as emendas, elas estão dentro da prerrogativa dos vereadores no que diz respeito à possibilidade de eles apresentarem propostas de melhorias nos textos das normas. Então, tem tudo a ver com o papel de legislar. E aí, vamos lá. Emendas impositivas para vereadores. Ela é chamada assim, se nós fôssemos discutir um conceito mais adequado, talvez seriam emendas de execução obrigatória. Mas, vamos lá. O que é errado dizer é chamar de orçamento impositivo, porque não é todo o orçamento que é de execução obrigatória, não é todo o orçamento que é de execução impositiva. E já logo nesse primeiro ponto, o impositivo vem para fazer diferença em relação a uma característica das peças orçamentárias. As leis orçamentárias, até o momento, elas são apenas autorizativas. Nós estamos gravando esse curso aqui no início do ano de 2022. Pode ser que você esteja assistindo aí no futuro, e pode ser que no futuro já tenhamos aí um orçamento mais engessado de execução obrigatória. Tentaram fazer isso recentemente, não houve acordo, há pontos positivos e negativos, mas é bom lembrar que os orçamentos, via de regra, são apenas autorizativos. E aí as emendas impositivas, então, representam um pequeno pedaço do orçamento que é de execução obrigatória. Doutora Priscila, qual que é o contexto das emendas chamadas emendas impositivas? Nós vamos ver aqui, pessoal, mas basicamente, neste contexto de emendas impositivas é quando o vereador vai propor que um determinado pedaço do orçamento seja destinado para uma finalidade que ele entende necessária. Nós vamos ver aqui de maneira bem completa, mas o vereador sempre vai ter que falar de onde vai sair o dinheiro e para onde o dinheiro vai. Não adianta ele querer falar assim, eu quero colocar mais 50 mil na saúde. Tá, mas de onde que esse dinheiro vai vir? É importante a gente fazer essas ponderações
mas de maneira bem simples, a título de introdução, nós vamos falar sobre emendas nas leis orçamentárias. E aí, coloquei essa imagem aí das telefonistas de antigamente, só para a gente lembrar aquelas figuras que uma telefonista tirava um contato de um ponto, colocava em outro ponto, fazia essas conexões. As emendas que os vereadores fazem, para mim, pelo menos, me lembra bem essa imagem, porque o vereador tira... Opa, nós estamos aí com o nosso mascote sensato, né? Depois mostra ele para a gente aí, doutora Priscila, nosso amigo aí, grande apoiador da causa animal, o mascote sensato. Mas vejam bem, o vereador, ele tem a prerrogativa de propor emendas. Nas peças orçamentárias também, nós vamos detalhar isso, e ele tem que falar, ó, eu quero tirar um pouquinho aqui do obras, quero colocar um pouquinho no meio ambiente, quero tirar um pouquinho do social, quero colocar um pouquinho na Secretaria de Governo, ou o contrário, enfim. Lembrando também que os vereadores fazem propostas, elas somente serão exigíveis se elas forem aprovadas pela maioria. Vamos lá, doutora Priscila, passo a palavra um pouquinho para a senhora e logo nessa introdução vamos falar desses pontos, né? Sim, obrigada, doutor Caio. Então, olha só, desculpa aí. Não, é importante. Mas vamos lá. Então, por que, né, para termos uma emenda impositiva em nossa cidade, eu vou trazer só esse aspecto antes de a gente entrar efetivamente nas perguntas, e o que a gente deve fazer, e depois vamos respondendo, né? Então, o que é, né? Para que, como ter uma emenda, ou o que é uma emenda, né? Vamos falar, então, o que é uma emenda. A emenda pode ser vista, então, como um documento, um requerimento, doutor, direcionado ao relator do projeto da lei orçamentária, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, que o vereador assina para direcionar uma parcela do dinheiro público conforme a sua vontade. Então, a emenda impositiva seria basicamente isso. O vereador assina, então, né, um documento, assina essa emenda para direcionar uma parcela do dinheiro público conforme a vontade do vereador em realizar algo ali na sua cidade. Doutor, passa a palavra. Exatamente. Doutora, exatamente o que a senhora disse, as emendas impositivas, então, relacionam dessa forma. E antes eu vou tomar a liberdade para fazer um desenho aqui para o pessoal. Pessoal, para tentar demonstrar o que seria uma emenda em um projeto bem simples, gostaria que vocês observassem essa imagem aqui. Observem essa figura que eu estou colocando aqui, esse círculo verde. Imagine, pessoal, que vocês têm que tratar que esse símbolo verde represente uma proposta de lei. E vocês entendem que essa proposta de lei precisa de uma pequena alteração. Vocês entendem que ela não deveria ser exatamente como ela foi apresentada. Vocês entendem que deveria ser um pouco diferente do que veio para vocês. Então, vocês podem apresentar sugestões para alterar o texto final. Pode ser que as suas sugestões sejam acatadas, pode ser que não. Pode ser que alguma delas seja acatada ou uma parte. O exemplo mais banal que eu gosto de usar para falar de proposta de emenda é o caso de uma alteração de um nome de rua. Vamos lembrar que qualquer proposta de lei que chega para os vereadores, eles não são obrigados a votar automaticamente. Eles não são obrigados a aprovar e nem a votar contra. Eles podem apresentar propostas para melhorar o texto. Eu vou dar o exemplo de um nome de rua. Imagina aí na sua cidade que tem uma rua que se chama Rua 20. E vocês perceberam que seria bom que ela tivesse o nome de uma pessoa importante aí no município. Vamos hipoteticamente falar que vocês gostariam de homenagear uma senhora que foi muito importante aí, a senhora Maria de Souza. E como vocês sabem, existem grafias de Souza com S, existe Souza com Z, dependendo aí do ramo que a família percorreu aqui no nosso país. Então, vamos imaginar que essa família Souza aí seja um Souza com S. Mas quem escreveu a proposta de lei errou e escreveu Souza com Z. Os vereadores vão ser obrigados a votar contra porque está errado? Não. Os vereadores vão ser obrigados a votar a favor
mesmo sabendo que está errado? Não. O que eles podem fazer? Dentro do processo legislativo, eles poderão apresentar uma proposta de emenda, nesse caso, uma emenda de redação, para corrigir onde está escrito Souza com Z, passa a ser Souza com S. Vai para o plenário votou, hipoteticamente aprovou, então nós temos uma emenda que foi incorporada no texto que vai passar a ser o texto final. Então, isso é uma emenda. As emendas podem ser feitas também nas leis orçamentárias. Olha que curioso, só que para falar ainda melhor, podem ser feitas nas propostas de leis orçamentárias. Elas não podem ser feitas depois que já virou lei, né, pessoal? Eu falei errado aqui, mas é o seguinte. Então, vamos supor que o prefeito encaminhou para a Câmara uma lei orçamentária, uma proposta de lei orçamentária, pode ser tanto o PPA, a LDO como a LOA. Quem quiser saber melhor dessas três, assista nosso curso sobre orçamento público. Mas vamos lá, ele mandou a LOA, a proposta de LOA, proposta de lei orçamentária anual, e os vereadores entenderam que tem dinheiro demais para a diária do prefeito e está faltando dinheiro ali na saúde. Os vereadores podem apresentar, então, uma proposta de emenda para retirar uma parte dos recursos das diárias do prefeito e colocar esses recursos para a saúde, por exemplo. Mas é uma proposta de emenda e essa proposta de emenda só vai ter a sua exigibilidade, a princípio, se ela for aprovada e incorporada no texto. Mas tem um detalhe. O orçamento, via de regra, ele é apenas autorizativo. Então, mesmo que os vereadores façam emendas nas leis orçamentárias, tenham discussões, recebam pareceres das comissões, mesmo que eles façam todo esse esforço para retirar dinheiro de onde eles entendem que não deveria ter, para colocar dinheiro onde eles entendem que está precisando mais, mesmo que se faça tudo isso, o prefeito ou a prefeita, né, não serão obrigados a executar, via de regra, porque o orçamento apenas autoriza. Então, a Câmara autoriza o prefeito a gastar o dinheiro do povo da forma que foi aprovado pela Câmara. E aí, nesse contexto, nós podemos falar mais um pouco daqui a pouco, mas o que acontece? Percebendo que, vou até tirar aqui um pouquinho, percebendo que o orçamento ele é apenas autorizativo, passamos a ver vários problemas na nossa história recente. Exemplo, um deputado ia lá na cidade da doutora Priscila, lá em Chapecó, ou onde ela está advogando, lá em Planalto Alegre, e levava ali uma nota de empenho, falando, olha, eu já empenhei o recurso do hospital já está empenhado. E aí o povo achava que ia sair um hospital, porque o deputado mandou uma emenda para fazer o hospital. Mas depois o hospital nunca chegava. Por que o hospital nunca chegava? Porque até 2014, o orçamento público federal era apenas autorizativo. Houve uma mudança na Constituição, que nós vamos ver mais adiante no artigo 166, e também temos 166A, 167, 165 também é importante, que passou a criar a emenda impositiva para os deputados federais. De modo que, a partir deste momento, os deputados passaram a ter um pequeno pedaço do orçamento federal para eles indicarem, dentro das propostas de lei orçamentária pertinente ao PPA e à LDO e tudo mais, para as finalidades que eles entendessem necessárias, observados alguns parâmetros, como exemplo, 50% pelo menos para a saúde. Então, para os parlamentares federais, passou a existir a emenda de execução obrigatória, mais famosa como emenda impositiva, mas para eles passou a ter porque isso foi incorporado na Constituição. E os deputados estaduais terão, se as suas constituições estaduais assim dispuserem. Por exemplo, eu sei dizer que a de Minas Gerais dá aos deputados estaduais emenda impositiva em um parâmetro um pouquinho diferente dos deputados federais. Tem menos, o percentual é menor no caso dos deputados mineiros, mas está tudo bem. E no caso dos vereadores, eu quero ter como vereador. O que eu tenho que fazer? Assistir nosso vídeo até o final e também lembrar de alterar a lei orgânica municipal, respeitando os parâmetros da Constituição. Não vão inventar outros parâmetros que vocês vão atrapalhar e vão acabar
fazendo não existir a emenda impositiva para os vereadores, também colocar na lei de diretrizes orçamentárias. E, doutora Priscila, vou falar a minha opinião aqui sobre a emenda impositiva antes de nós avançarmos. Primeiro, gente, eu estive vereador já no mandato de 2017 a 2020. E eu tinha uma opinião no começo do meu mandato que eu era contra o vereador ter emenda impositiva. Por que eu era contra? Porque eu tinha uma preocupação. A minha preocupação era, se o vereador tiver emenda impositiva, é provável que ele não vai destinar esses recursos para onde mais precisar, e sim para onde ele entender que vai ter um potencial de mais votos. Traduzindo, ele vai mandar para quem votar nele e não para quem vai precisar mais. Mais ou menos isso, era uma preocupação que eu tinha. Só que eu fui observando como que a política funciona e eu observei que aqueles vereadores que eram mais, vamos dizer assim, vamos pegar uma palavra menos pesada, aqueles vereadores que tinham mais facilidade de acesso ao prefeito, que votavam do jeito que o prefeito queria, que votavam, às vezes, projetos que até aumentavam impostos e tudo mais, esses vereadores sempre conseguiam o que eles queriam. Eles sempre conseguiam ali levar um trator para o bairro deles, sempre conseguiam puxar um pedaço de asfalto ali para o bairro deles. Aí eu comecei a perceber o seguinte, se o vereador entra no jogo, ele tem acesso a favores. Se ele não entra no jogo, ele não tem. E aquele que tem mais acesso a favores consegue fazer mais favores para a população e acaba que vai ganhar mais capital político, aumentando a sua chance de reeleição. Enquanto que aqueles que se posicionam contra a qualquer coisa nesse sentido, eles acabam reduzindo o potencial deles de serem reeleitos e muitas vezes os bons são aqueles que acabam não sendo reeleitos. Não tem regra para isso, mas enfim, eu percebi que a emenda impositiva é a maneira de equilibrar as forças na Câmara, de modo que, independente de ser situação ou oposição, as forças ali dentro terão acesso de maneira igual a valores de emenda, pelo menos valores mínimos. A gente sabe que nos bastidores acaba que o prefeito continua dando acesso para aqueles que fazem aquilo que ele espera, né? E também lembrando que nem sempre o prefeito é o errado da história. Às vezes o prefeito está bem intencionado ali, às vezes é o vereador que está atrapalhando. Mas, de qualquer forma, hoje eu defendo, não criei enquanto estava vereador, mas eu acabei que percebi a importância de nós equilibrarmos as forças dentro da Câmara. E, doutora Priscila, passo para a senhora para as suas considerações. Falei demais aqui e vou sempre falar bastante mesmo. Então, vai me ajudando aí. Eu vou deixar você falar, porque a contribuição é muito grande, né? Mas, enfim, vou trazer uma questão. Então, como eu ter uma emenda impositiva na minha cidade, né? Para ter uma emenda impositiva na nossa cidade, na minha cidade, na sua cidade, precisamos analisar a nossa lei orgânica municipal. A lei orgânica tem a previsão da emenda impositiva? Sim, ok. Então, vamos agilizar para que ela conste nas leis orçamentárias. O doutor Caio vai falar um pouquinho sobre as leis orçamentárias daqui a pouco. Mas ela não tem previsão, então, lá na lei orgânica municipal. Tudo bem, então a gente precisa fazer uma emenda à lei orgânica e logo mais a gente vai falar como que se faz essa emenda à lei orgânica, né, doutor? Se o doutor quiser falar um pouquinho sobre a questão ali, no seu slide tem a questão do que as leis orçamentárias, como funciona, precisa ter essa previsão na lei orçamentária. Enfim, o que você acha melhor? Você acha melhor que eu possa dizer como que faz a emenda à lei orgânica e depois nós falarmos sobre a lei orçamentária? A senhora já está dando para eles tudo assim, pronto, desse jeito. Vamos fazer no próximo bloco, não saiam daí. A gente vai assistir no nosso próximo capítulo. E antes da gente passar para o próximo capítulo, já vou dizer um erro grave que é cometido aqui. Ó. A doutora Priscila disse muito bem, tem que estar na lei orgânica municipal. A senhora acredita, doutora Priscila, que tem vereador criando emenda impositiva por lei ordinária? Louco. Sendo criado por lei ordinária, meus amigos, podem ter certeza que ela não será válida, não será exigível. E para que se altere a lei orgânica, tem que observar a regra do artigo 29 da Constituição, né, doutora Priscila? Exatamente. Isso aí. Então vamos lá, gente. Próximo capítulo, nós estaremos aqui. Assistam com a gente. Vamos encerrar agora e assistam aí a segunda parte. Até logo. Até mais. Só um instante, por favor.